Nesta videoaula, trataremos do conteúdo das aulas 12 e 13 da apostila de vocês, segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, bora lá! Em aulas anteriores, nós estudamos a primeira lei de Newton, a lei da inércia, e vimos que, quando um corpo ele está em equilíbrio, a tendência deste corpo é permanecer na situação de equilíbrio. Lembrando que, quando eu falo em equilíbrio, eu me refiro a duas situações: ao equilíbrio estático, onde eu tenho repouso, e também ao equilíbrio dinâmico, onde eu tenho o corpo executando um movimento retilíneo uniforme. Então, se o corpo ele está em uma das duas situações de equilíbrio, ele tenderá a permanecer nesta situação, a menos que atue sobre ele uma força resultante diferente de zero. Em termos físicos, a primeira lei de Newton nos diz que, quando a força resultante atuante sobre o corpo é igual a zero, então o vetor velocidade permanece constante. E isso se deve ao fato da aceleração ela ser também igual a zero neste caso. A segunda lei de Newton nada mais é do que uma consequência da primeira. Na segunda lei, analisamos situações em que a força resultante é diferente de zero. E como é de se esperar, nestes casos, a aceleração também será diferente de zero e, consequentemente, eu terei uma variação no meu vetor velocidade. Desta forma, o corpo poderá executar um movimento retilíneo retardado, um movimento retilíneo acelerado ou ainda um movimento circunvilíneo uniforme, circunvilíneo acelerado, circunvilíneo retardado. A segunda lei, ela estabelece uma relação entre a força resultante e a aceleração do corpo. Ela diz que a força resultante será igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Bom, galera, podemos então resumir a segunda lei em uma simples equação: força resultante igual massa vezes aceleração. No entanto, quando é cobrada a segunda lei nos vestibulares, não é apenas aplicar essa simples equaçãozinha. A maioria dos exercícios exige que você saiba, primeiro, quais forças atuam sobre o corpo naquela determinada situação que está sendo cobrada, como que eu devo proceder para encontrar a força resultante, para daí depois aplicar a segunda lei de Newton. Então, a partir de agora, vamos fazer uma retomada do que a gente já viu em sala de aula, começando com o conceito de força. O que é força? Força é uma grandeza física vetorial que representa a ação de um corpo sobre outro. Então, para que eu tenha força, eu necessariamente preciso de um par de corpos. As forças, elas são classificadas em forças de contato ou então forças de campo. As forças de campo são aquelas forças que não precisam de contato físico para poderem existir. Exemplo: força magnética, força elétrica e a força-peso. Já as forças de contato são aquelas forças que exigem o contato físico dos corpos para poderem existir, e são elas: normal, tração e atrito. Destas forças, as que nos interessam são a força-peso, a força normal, a força de tração e a força de atrito. Neste slide, eu trago uma determinada situação para podermos analisar e ver quais forças atuam sobre este corpo que está sendo puxado neste caso. Então vamos lá. A primeira força que eu sei que atua sobre este corpo é a força-peso, força de atração gravitacional. A força-peso, ela sempre será vertical e para baixo.
independentemente se o corpo está na horizontal, na vertical ou ainda em um plano inclinado. Ela sempre é vertical e para baixo. Sua intensidade é dada através do produto da massa do corpo pela intensidade da aceleração da gravidade local. Outra força que nós temos atuando sobre o corpo também é a força de tração. E esta é óbvia, né? Por quê? Porque nós temos o corpo sendo puxado por meio de um fio, por meio de uma corda. E toda vez que isso acontece, eu tenho força de tração. A força de tração terá direção a mesma do fio, ou então da corda, e o sentido será sempre o sentido do puxão. Outra força que nós temos é a força normal, a força de reação ao apoio. Essa força aparece por quê? Porque o corpo está apoiado sobre o solo, sobre o chão. Então, devido a este apoio, o solo exerce sobre o corpo uma força para tentar impedir a penetração deste corpo. Esta força é a força normal. E lembrando que ela é sempre perpendicular à superfície e sempre terá um sentido contrário da tendência de penetração do corpo. Por fim, nós também temos a força de atrito, que é aquela força contrária à tendência de escorregamento do corpo. Neste caso, como o corpo ele está sendo puxado para a direita, ele tende a escorregar para a direita. E o atrito, ele aparece para tentar impedir ou dificultar este escorregamento. Lembrando que o atrito não é aquela força que sempre se opõe ao movimento do corpo. Cuidado com isso. Vocês vão encontrar essa informação em vários materiais disponíveis no Google e também no YouTube. E isso não é verdade. Já foi questão de vestibular, já foi questão do Enem e derrubou muita gente. Atrito nem sempre se opõe ao movimento do corpo. Neste caso que eu dei aqui para vocês no slide, ele está se opondo ao movimento do corpo. Porém, se pegarmos, por exemplo, uma pessoa caminhando, neste caso, nessa situação, o atrito, ele terá o mesmo sentido do movimento do corpo, do movimento da pessoa. Então, cuidado com isso. Atrito não é aquela força que se opõe ao movimento do corpo. É aquela força que se opõe à tendência de escorregamento dos corpos. Bom, galera, tendo representado corretamente as forças que atuam sobre o corpo, o próximo passo é encontrar a força resultante. A força resultante, ela vai ser dada através da soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Lembrando que aqui nós iremos realizar uma soma vetorial, uma soma de vetores, que é completamente diferente de soma de escalar. Para realizarmos uma soma vetorial, poderemos utilizar do método da linha poligonal, da regra do paralelogramo ou então até mesmo da decomposição vetorial. O método da linha poligonal é utilizado quando temos N vetores. A quantidade de vetores não interessa. Pode ter 2, 3, 4, 5, 10 vetores, enfim. Quando temos N vetores e podemos encaixar estes vetores de forma que a ponta de um sempre vai encaixar na bunda do outro. Depois de encaixarmos todos os vetores, o vetor resultante será obtido através do fechamento do meu polígono, da minha figura. De forma que, no fechamento, eu vou ter sempre bunda com bunda, ponta com ponta. Reparem vocês que neste slide, no canto esquerdo, eu trouxe para vocês a soma de dois vetores, vetor A e vetor B, utilizando o método da linha poligonal. Reparem que o vetor A ponta do vetor A, está encaixado na bunda do vetor B. E para achar o vetor resultante, eu fechei o meu polígono, neste caso o meu triângulo, de forma que eu tive bunda com bunda e ponta com ponta no meu fechamento. Este vetor roxo
é o meu vetor resultante. Já a regra do paralelogramo nós utilizamos apenas quando tivermos dois vetores, sempre de 2 em 2. E eu souber a intensidade desses vetores e o ângulo formado entre eles. Neste caso, o resultante será dado através da seguinte relação. Resultante ao quadrado será igual a intensidade do primeiro vetor ao quadrado, mais a do segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. E por fim, relembrando então aí a decomposição vetorial. Nós podemos proceder à decomposição vetorial quando nós temos aí um determinado vetor formando um determinado ângulo com a horizontal. E eu vou então representar este vetor na forma de outros dois vetores. Um vetor que será dado aí no eixo x, que nós chamamos da componente x do vetor, e outro vetor que será dado aí no eixo y. Reparem vocês que a componente x, ela terá uma relação com o cosseno do ângulo formado entre o vetor e a horizontal. E a componente y terá relação com o seno. Por fim, galera, tendo representado corretamente as forças que atuam sobre um corpo e depois tendo utilizado os métodos corretos para poder encontrar a resultante, podemos então agora aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual massa vezes aceleração. Reparem vocês que eu tenho uma igualdade entre dois vetores. Isto permite concluir que a força resultante e a aceleração, estes dois vetores, eles sempre terão mesma direção e mesmo sentido. Chamo a atenção de vocês para uma coisa. Reparem que esta aceleração é a minha aceleração vetorial. E a aceleração vetorial, só relembrando, ela é dada através da soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela aceleração responsável por alterar a intensidade do vetor velocidade. Já a aceleração centrípeta, ela vai provocar uma alteração na direção do meu vetor. Quando eu falo em aceleração centrípeta, eu me refiro a uma aceleração que existirá apenas em movimentos circunvilíneos. Movimentos retilíneos não possuem aceleração, porque a direção do vetor velocidade nestes movimentos é sempre constante. A direção da aceleração centrípeta será sempre radial e o sentido para o centro da trajetória curva. A sua intensidade, que é o que mais nos interessa, será dada por velocidade escalar ao quadrado sobre raio, ou ainda velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Já a aceleração tangencial, ela está presente em qualquer movimento, seja ele retilíneo ou então circunvilíneo. Desde que a intensidade da velocidade varie, eu tenho aí uma aceleração tangencial. Ela recebe esse nome por quê? Porque ela possui a mesma direção do vetor velocidade, ou seja, ela é tangente ao vetor velocidade. E, se ela possuir, além de mesma direção, também o mesmo sentido, ela irá provocar um aumento na intensidade da velocidade, ou seja, um movimento acelerado. Agora, se ela atuar em sentido contrário, ela vai diminuir a intensidade do meu vetor velocidade, vai provocar um movimento que eu chamo de retardado. A intensidade da aceleração tangencial é dada através do módulo da aceleração escalar. E chamando a atenção de vocês para uma coisa. Em nível médio, a maioria dos exercícios trabalham sempre com aceleração constante, ou seja, movimento uniformemente variado. Então, para acharmos a aceleração tangencial, nós iremos utilizar das fórmulas do movimento uniformemente variado, que são sorvetão, vovoateu, ΔV, ΔT e Torricelli.
Todos esses azinhos que nós vemos na fórmula são o quê? A minha aceleração escalar. Então, para eu poder achar a intensidade da aceleração tangencial, eu vou sempre pegar o módulo dessa minha aceleração escalar. Bom, galera, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Desculpa aí não conseguirmos ter a nossa aula hoje de manhã, mas na próxima semana, com certeza, nós teremos a nossa aula online. Um abraço a todos e até a próxima!